Bom dia, alunos do 7º ano da Rede Municipal de Guapimirim. Eu espero que vocês estejam bem, a família também. Eu espero que vocês estejam se protegendo, né? Ao sair de casa, usem a máscara, álcool gel. Muito importante essa disciplina por parte de vocês e dos familiares. Nós estamos aqui para gravar um vídeo para vocês, explicativo, facilitando a confecção dos exercícios por parte dos alunos, tá? Para facilitar a vidinha de vocês na hora de fazer os exercícios. Nós vamos começar hoje com a matéria de português, frase, oração e período, tá? Nós vamos começar com frase. O que é uma frase? Frase é um conjunto de palavras organizado que transmite sentido completo. Ou seja, todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina, né, com uma pausa pontuada. Tá bom? Se eu falo silêncio, eu estou me comunicando, tá? Silêncio, ponto de exclamação. E agora, José? Uma interrogação. Final da frase, o pontinho de interrogação. Nós temos dois tipos de frases na nossa língua. Nós temos a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é aquela que não vai apresentar verbo. E a frase verbal é aquela que apresenta um verbo. Quais são os tipos de frases que nós temos na nossa língua? Nós temos a frase interrogativa, nós temos a frase declarativa, nós temos a frase exclamativa e nós temos a frase imperativa. A interrogativa é aquela que faz uma pergunta. A declarativa é aquela que traz uma informação. A exclamativa, ela vai expressar um sentimento, uma admiração, uma surpresa. E a imperativa é aquela que dá uma ordem ou se faz um pedido. Tá bom? A oração agora. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, acabamos, finalmente. O verbo acabar nos mostra que esse pedacinho dessa frase é uma oração. Por quê? Porque existe um verbo nela, ok? O período. O período é uma frase organizada em uma ou mais orações. O período ele pode ser de duas formas, simples ou composto. O período simples, ele é formado apenas de uma oração. O período composto, ele é formado por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, tá bom? Então, nós temos aí a frase, a oração e o período. O que seria um período? O período é um conjunto de orações, tá bom? Então, nós já vimos aí a frase, o período e a oração. Agora, nós vamos passar para a transitividade verbal. A transitividade verbal é aquela parte da matéria em que nós vamos estudar o verbo mais assim especificamente, tá? Então, o interessante de vocês perceberem é que na nossa língua nós temos 3 tipos de classificações aí. Nós temos o verbo intransitivo, nós temos o verbo transitivo. O que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que não necessita de complemento. Ele por si só já traz a informação que necessitamos. Por exemplo, a menina morreu. O verbo morrer, ele já traz por si, né, um sentido completo. Eu não necessito de um complemento para que esse meu verbo faça sentido, tá? O que eu coloco depois do verbo, a menina morreu em um acidente, na rua, já é outra classificação, tá? Nós temos também o verbo transitivo. O verbo transitivo, ele já necessita de um complemento, tá? Se eu falo,
a oração seguinte. Márcia foi à feira e comprou frutas e legumes. Eu preciso observar que o verbo comprar aí necessita de um complemento. Comprou o quê? Frutas e legumes. Então, esse verbo, ele é transitivo. Parando aí e pensando, o verbo transitivo, ele tem duas classificações, ou melhor, três classificações. Ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto, ou ele pode ser bitransitivo. O transitivo direto, primeiro, nós fazemos a pergunta ao verbo diretamente. O quê? O intransitivo, nós já temos aí a introdução das preposições. De que, a que, ao que, tá? E o bitransitivo, nós temos as duas coisas na mesma oração. Nós temos aí um verbo que tanto me faz uma pergunta, aceita uma pergunta direta, quanto uma pergunta indireta, tá? Vamos dar 3 exemplos aí, tá? O verbo transitivo direto, nós podemos colocar como exemplo o que eu acabei de dizer. Márcia foi à feira, comprou laranjas, bananas, frutas, né, legumes. Comprou o quê? Transitivo direto. Agora, se eu falo, precisamos de muita ajuda para a realização dessas tarefas. Precisamos de quê? Observem aí que quando eu pergunto precisamos de quê, nós estamos introduzindo uma preposição, que é a preposição de. Certo? E o bitransitivo? O bitransitivo, nós vamos ter as duas coisas juntas. Então, a gente pode perceber uma oração como, por exemplo, Márcia comprou vários objetos e deu aos seus alunos. Márcia comprou o quê? Vários objetos. E deu a quem? Olha a introdução da preposição. Aos seus alunos. Então, nós temos aí um verbo bitransitivo. Para a gente relembrar essa matéria dentro da transitividade, é importante vocês darem uma recordada nas preposições, tá? As preposições, elas são palavrinhas que são encarregadas de fazer essa união entre as palavras da frase, tá? Nós temos 2 tipos de preposições, as essenciais e as acidentais. As essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Quais são as acidentais? As acidentais são exceto, fora, como, conforme, durante e por aí vai, tá? Então, é importante vocês terem em mente as preposições bem certinhas, tá? Porque facilitará na hora de vocês fazerem os exercícios de transitividade. As preposições aí nessa matéria, elas são essenciais, ok? Eu espero ter esclarecido para vocês essa parte de transitividade, frase, oração e período, tá? Um abraço.